Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Num restaurante elegante no centro da cidade, James Wellington, um homem rico e influente, estava sentado à sua mesa de sempre, rodeado pelos seus colegas. A garçonete Aissa, uma jovem negra com um sorriso tímido, mas determinado, acabará de derramar vinho na sua camisa italiana. James, irritado, levantou-se abruptamente, apontando o dedo para ela. "Você não consegue nem fazer seu trabalho direito?" gritou ele, sua voz ecoando pelo salão. Os outros clientes desviaram o olhar, desconfortáveis. Aissa baixou a cabeça, sentindo o rosto corar, enquanto algumas lágrimas ameaçavam cair. Mas em vez de se deixar abater pela humilhação, Aissa respirou fundo, ergueu o queixo e respondeu calmamente: "Senhor, vou limpar isso imediatamente. E prometo que não acontecerá novamente." James, acostumado a que as pessoas se submetessem à sua arrogância, ficou surpreso com essa dignidade inesperada. Ele esperava desculpas trêmulas, não uma coragem silenciosa que parecia desafiar seu poder. Poucos instantes depois, um cliente se aproximou da mesa e reconheceu Aissa. O que ele revelou a James mudou tudo. Ela não era apenas uma garçonete. Aissa era a nova consultora de uma prestigiada empresa internacional, e sua opinião poderia determinar o futuro de muitos investimentos, incluindo o de James. O que começou como um momento de dominação e humilhação transformou-se numa amarga lição para James. Riqueza e poder nem sempre conferem o controle que se acredita ter. Na manhã seguinte, James Wellington acordou com uma irritação persistente. Não conseguia tirar da cabeça o rosto calmo e determinado de Aissa. Como uma simples garçonete ousaria respondê-lo daquela maneira? Enquanto isso, Aissa se preparava para o dia, mas não para atender clientes. Ela já estava a caminho da empresa internacional onde trabalhava como consultora estratégica, cargo que havia conquistado recentemente após anos de sacrifício e perseverança. Ela sabia que aquele dia poderia ser um ponto de virada. Ao chegar ao escritório, ela foi recebida por seu supervisor. "Aissa, recebemos um arquivo urgente referente a um grande investimento." O cliente, ele fez uma pausa, seus olhos brilhando. "É James Wellington." Um sorriso discreto surgiu nos lábios de Aissa. O mundo tinha uma maneira irônica de colocar as coisas em perspectiva. Ela sabia exatamente como lidar com a situação. Pouco depois, na sala de reuniões, James entrou confiante, mas alheio ao que o aguardava. Aissa levantou-se para cumprimentá-lo, e sua calma e autoconfiança impressionaram imediatamente o homem rico e arrogante. "Senhor Wellington", disse ela num tom educado, mas firme, "é um prazer trabalhar com o senhor neste projeto." James percebeu uma leve tensão no ar, uma mistura de incompreensão e respeito forçado. O que ele jamais imaginara era que a jovem que humilhara no dia anterior estaria agora em posição de decidir o futuro de seus investimentos. Pela primeira vez, James compreendeu que o verdadeiro poder nem sempre reside na riqueza ou no status, mas sim na coragem, na inteligência e na determinação. Sem dizer mais nada, Aissa começou a expor sua análise e recomendações. Cada palavra que ela proferia fortalecia sua posição e minava a arrogância de James. Naquele dia, a dinâmica de poder havia mudado, e James sentiu isso profundamente dentro de si. Nos dias que se seguiram, James Wellington tentou retomar o controle da situação. Ele achava que um homem de sua influência poderia impor suas decisões, mas Aissa tinha um plano silencioso. Cada apresentação, cada reunião, cada documento que ela assinava destacava a competência e o profissionalismo que ele havia desprezado. Certa manhã, James entrou na sala de conferências com um ar de confiança. Queria demonstrar que ainda estava no comando. "Aissa, preciso que você me apresente um relatório imediato sobre este projeto." Aissa assentiu com a cabeça e respondeu calmamente: "Claro, Sr. Wellington." No entanto, já preparei um relatório detalhado, que foi aprovado pelo Conselho. Ele fornecerá todas as informações necessárias. James fingiu surpresa, mas, no fundo, sentia sua autoridade se esvaindo. Tentou retomar o controle, mas cada pergunta que fazia revelava sua ignorância sobre o projeto. Aissa, por sua vez, mantinha um sorriso educado, quase imperceptível, enquanto corrigia sutilmente seus erros. Poucos minutos depois, outro executivo da empresa entrou na sala e disse: "Sr. Wellington, analisamos sua solicitação e Aissa está correta. As recomendações dela atendem perfeitamente às necessidades do projeto e evitarão perdas significativas." James sentiu o rosto corar de frustração e vergonha. O homem que ele havia humilhado no dia anterior era agora quem detinha o verdadeiro poder na sala. Naquela noite, a caminho de casa, James lembrou-se da jovem garçonete que havia desprezado.
A lição era clara. Arrogância e riqueza podem impressionar alguns, mas respeito e competência realmente conquistam a atenção. Aissa, por sua vez, voltou para casa com um leve sorriso. Ela não só demonstrara seu valor, como também mostrará, sem humilhação pública, que quem ri por último ri melhor. Algumas semanas depois, James Wellington tornou-se mais cauteloso. Ele já não se atrevia a subestimar Aissa, e cada decisão que tomava parecia meticulosamente ponderada para evitar um erro embaraçoso. Mas ele ainda não sabia o quão minuciosamente Aissa havia planejado sua vingança profissional. Certa manhã, Aissa foi convocada para uma reunião crucial com os principais investidores do projeto. James, confiante, achou que poderia se sair bem diante deles, mas não fazia ideia de que Aissa havia preparado meticulosamente cada detalhe. Desde o início da reunião, ela falou com segurança, apresentando as análises financeiras, os riscos e as soluções inovadoras. Os investidores ficaram impressionados com a clareza e a precisão da sua apresentação. James tentou intervir, mas as suas sugestões foram constantemente complementadas e aprimoradas por Aissa, tornando seus comentários praticamente irrelevantes. Ao final da apresentação, os investidores aplaudiram, e um deles se virou para James. Obrigado, Sr. Wellington, mas seguiremos as recomendações de Aissa. A abordagem dela se adequa perfeitamente às nossas necessidades. James sentiu uma mistura de humilhação e um respeito incipiente. Pela primeira vez, percebeu que o verdadeiro poder não residia no dinheiro, mas na competência, na confiança e na dignidade. Aissa, sem esboçar um sorriso zombeteiro, virou-se para ele e simplesmente disse: Sr. Wellington, todos merecem uma segunda chance para mostrar o seu valor, até mesmo o senhor. Naquele instante, James compreendeu que sua arrogância e crueldade para com ela no dia anterior haviam sido um grave erro. Ele baixou os olhos, reconhecendo interiormente que aquela garçonete que ele havia humilhado era agora quem inspirava seu respeito e, de certa forma, sua admiração. E quando Aissa saiu da sala, James soube que sua vida acabará de mudar, não por causa de dinheiro ou status, mas porque aprenderá uma lição de dignidade e respeito que jamais esqueceria. Vários meses se passaram desde a infame humilhação no restaurante. James Wellington, antes arrogante e dominador, aprenderá a reconhecer o valor dos outros, especialmente o de Aissa. Mas ele ainda não sabia como ela usaria sua recém-adquirida influência. Certa manhã, Aissa recebeu um telefonema do Conselho Administrativo. Uma decisão crucial precisava ser tomada: o financiamento de um grande projeto ao qual James estava profundamente comprometido. Ela sabia que sua decisão poderia consolidar ou arruinar sua reputação e a de James. Durante a reunião, James tentou defender seu projeto com seus argumentos habituais, convicto de que sua experiência e sua rede de contatos seriam suficientes para convencê-los. Mas Aissa o interrompeu calmamente. Sr. Wellington, sua ideia é ambiciosa, mas acarreta grandes riscos. Propõe uma estratégia alternativa, mais segura e mais vantajosa para todos. Os investidores ouviram atentamente. Cada palavra de Aissa reforçava sua credibilidade e destacava as fragilidades que James havia ignorado. Por fim, ela concluiu: Sr. Wellington, deixe a decisão final a seu critério. Estou confiante de que o senhor tomará a melhor decisão, tanto para si quanto para o projeto. James sentiu o coração acelerar. Pela primeira vez, ele não tinha o controle total e precisava confiar em quem antes desprezava. Após um silêncio pesado, ele assentiu e disse: Aissa, eu confio em você. Siga seu plano. O olhar de Aissa suavizou-se, mas seu sorriso demonstrava que ela havia conquistado mais do que uma simples vitória profissional. Ela provara que dignidade, competência e coragem podiam transformar o ódio em respeito e a humilhação em poder. Naquele dia, James compreendeu que a verdadeira riqueza não reside no dinheiro, mas nas lições de vida que se recebem e nas pessoas que se aprende a respeitar. E para Aissa foi o início de uma carreira brilhante, mas acima de tudo, de uma vingança perfeitamente orquestrada, executada com elegância e inteligência. Poucas semanas após a importante decisão do conselho, o clima entre James Wellington e Aissa havia mudado completamente. O que começara como uma experiência humilhante no restaurante transformou-se em um profundo respeito mútuo. James havia aprendido a ouvir, a reconhecer a competência e a deixar de lado sua arrogância. Ele havia compreendido que riqueza e poder nem sempre trazem sabedoria ou respeito. Cada interação com Aissa o lembrava de que humildade e gratidão eram forças muito mais poderosas do que o dinheiro. Aissa, por sua vez, havia consolidado sua posição na empresa e era admirada por sua competência, diplomacia e inteligência estratégica. Mas ela jamais buscará uma vingança cruel. Seu sucesso derivava de sua dignidade e de seu domínio da situação,
demonstrando a todos que era possível triunfar com elegância em vez de ressentimento. Certa noite, quando saíam juntos de uma reunião que se estendia até tarde, James parou e disse sinceramente: Aissa, preciso te agradecer. Você me mostrou o verdadeiro significado de respeito e valorização do próximo. Até ontem eu jamais imaginaria que uma garçonete pudesse me ensinar uma lição de vida. Aissa sorriu gentilmente. Sr. Wellington, eu nunca tive a intenção de humilhá-lo. Apenas mostrei que nunca se deve subestimar ninguém, independentemente de sua posição. Naquela noite, eles saíram do prédio lado a lado, cada um tendo crescido com essa provação. James havia aprendido humildade e gratidão, e Aissa transformará um momento de desprezo em um triunfo pessoal e profissional. A história terminou com esta lição universal: o verdadeiro poder reside na coragem, na dignidade e na capacidade de transformar humilhações em oportunidades. E enquanto a cidade brilhava sob as luzes da noite, Aissa e James sabiam que o que havia começado como um simples incidente em um restaurante se transformará em uma mudança de vida irreversível, marcando para sempre a vida de cada um deles.